Querida, cheguei! E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje eu trago a minha análise detalhada do personagem T-Rex, ou King of Dinosaurs. É um personagem bem fora da curva, com mecânicas únicas, que com certeza você vai querer ficar até o final do vídeo para conhecer cada uma no detalhe. E claro, eu vou dar a minha opinião se vale ou não a pena pegar esse personagem. Mas antes disso, não esquece o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito e bora conferir mais esse personagem juntos. Vem comigo! Beleza galera, estamos aqui com o Rei dos Dinossauros, que é um DPS, API 15, a soul dele é um Bear Soul, mas também ele recupera 115 de Rage quando alguém morrer em qualquer um dos lados, ou seja, tem Tiger, ou quando ele atacar, ou seja, tem Snake também. Com relação aos grupos que ele pertence, ele é um redutor, então para quem estava esperando um próximo redutor, tá aí. Então ele é um redutor, ele tem limite de dano, pode dar counter, que é um mecanismo bastante importante para ele, a gente vai ver. Dá Power Strike, ele ganha Power Strike com a skill, a gente também vai ver. Armor Break, ele causa esse Armor Break. Ele pode dar Chase Attack, ou seja, um ataque de perseguição, a gente também vai ver isso, que é quando ele ulta, ele pode soltar uma skill logo em seguida. E também ele sustenta dano, ou seja, ele próprio tem Damage Cap, tá? Cap de dano. Com relação aos Fates, é ele próprio, Kukri, Extreme Karate 2. Então esse daqui é complicadinho. O segundo é pior ainda, porque é ele próprio, o Antonov, que nem chegou ainda, e o Ramon. E o terceiro é ele próprio, Clark e Diamond, esse aqui de graça, né? Com relação a, por sinal, tem vários lugares que ele é mencionado como T-Rex, ao invés de King of Dinosaurs. A vez de Rei dos Dinossauros. Deve ser para ficar mais, para caber nos lugares. Então você pode também ouvir falar que ele é o T-Rex, beleza? Ele usa o Earth Shaking Badge e ele usa o Karate Tom, beleza? Agora vamos para as skills. Começando então com uma das skills mais simples de todos os API 15, pelo menos assim, dos mais recentes. Então vamos lá, assim, de bastante tempo para cá. Ele ataca um único inimigo, aumenta a chance dele de dar skill e também a resistência dele a skills em 40%, drena 250 de rage do alvo, dá um dano adicional equivalente a 15% do máximo HP dele, daqui nada demais, ganha 2 stacks, 2 camadas de Bloodthirst, de sede de sangue, a gente já vai falar sobre isso, aplica Power Strike, eu já tinha falado, nele próprio, que vai aumentar o dano e o crítico dele em 35%. Tanto ele pegar Rage, quanto esse aumento de dano e crítico é importante por causa do mecanismo de contra-ataque dele. Isso a gente vai ver. Mas é só isso, galera. Super simples. Não parece nem de API 15, para dizer a verdade. Agora falando do ult, vai atacar uma coluna, vai aumentar ataque e defesa em 20%, que é bem pouco, mas vai aumentar também o dano do ult e o dano em si em 30%. Todos esses valores aumentam com a arma e as max. Vai ganhar uma camada de resistência a sepsis, restaura 20% do próprio HP, coloca Armor Break nos alvos atingidos, é coluna, então ambos vão receber Armor Break, que vai diminuir defesa e resistência em 20%. Com as max fica 40% de defesa e 30% de resistência. Aí fica melhor, né? Faz já mais diferença. Isso por 2 turnos. Vai também dar dano adicional equivalente a 30% do próprio máximo HP. Então bora buildar HP nele para aumentar o dano consequentemente. E se com o ult reduzir o HP do alvo em 50%, para baixo de 50%, ele vai usar uma skill normal logo em seguida. Não é ativado quando tiver skill ban. Então por isso que eu tinha falado antes que ele persegue com a skill, tem possibilidade de perseguir com a skill o ult que ele mesmo dá. Então ele dá um ult, diminuiu a vida do alvo para baixo de 50%, ele dá uma skill na sequência. E vocês estão vendo que é bem simples o ult também, mas com a arma melhora bastante. Ele começa a ter um mecanismo que é o seguinte: se um ult de um aliado baixar o HP do alvo, se eu não me engano é para baixo de 60%,
ele ganha 300 de rage. Então, por exemplo, comba bem com o K, né? O K baixa direto HP dos personagens. Então ele vai ganhando 300 de rage. Então vai fazer ele ultar mais vezes, obviamente. Então vai ter bastante ult desse personagem. Então comba bem com o K. O K ele ulta, o K ulta, diminui, ele ganha rage, pode ultar de novo, fazendo o K ultar outra vez e assim vai. Claro, tem um limitador, mas não vou entrar nisso agora. Além disso, ele também tem um mecanismo que quando ele é atacado fora do turno dele e ele tá com o rage cheio, ele contra-ataca com ult também. Então é um personagem que solta bastante ult, pelo menos. Mas antes, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vamos embora! Quer fortalecer o canal e ainda garantir itens incríveis de games e cultura pop? Na nossa nova loja na Amazon, você encontra desde mouses, fones insanos, até monitores, CPUs completas, consoles de última geração, bonecos de anime, mangás, livros de RPG, canecas, camisetas e muito mais. E tudo com super desconto. E olha, as promoções mudam sempre. Corre lá e não perde essa. Agora é Yu Yu Gamers também na Amazon. Link na descrição do vídeo. E para finalizar a passiva agora com o Lake já aplicado, vai aumentar dano e resistência dele em 80%, é um valor bastante alto, mas também aumenta o dano do ult e o anticontrole dele em 45%, a quantidade de cura que ele recebe em 15%, e agora vem um mecanismo muito legal dele, que faz o seguinte, que nenhum dano de uma única fonte exceda 20% do máximo HP dele. Muito brabo e é muito difícil derrubar esse personagem nos primeiros turnos por causa disso. E por que eu falo nos primeiros turnos? Porque a partir do segundo turno, já no começo do turno aliado, esse limite aumenta para 10%, tá? No máximo 80%, mas basicamente no segundo turno aliado já vai ter um damage cap de 30%. No terceiro turno 40% e assim por diante, até chegar no máximo de 80%. Só que, se algum inimigo morrer, definido por morrer sem reviver, o limite reseta. Reseta para os 20%, mais 5% vezes o número de resets. Então, morreu o primeiro personagem do outro lado, vai voltar para os 20%, mais 5%. Então, vai voltar para 25%. Depois morreu o segundo personagem. Aí vai voltar para 20% mais 5 vezes 2, ou seja, mais 10%. Então começa de 30% de damage cap em diante. Então, cara, muito difícil de derrubar. E além disso, ele ainda vai ganhar 2 camadas de resistência a sepsis e é imune à queimadura, que é ótimo contra o combo K curto. Mas se essa resistência ainda não era o suficiente para você, então se liga agora. Quando ele entra em campo, ele ganha uma quantidade de camadas de Feral, que é um buff, a gente vai ver o que faz, equivalente ao número de inimigos presentes. Então vamos dizer que seja na arena, ele vai ganhar 6 camadas de Feral. E o que faz cada camada? Aumenta a resistência dele e o anticontrole em 10%. Então ele, além dos 80 que ele já ganhou antes, ele vai começar com mais 60% de resistência e anticontrole. Quando um inimigo morre, ele consome uma dessas camadas de Feral para aumentar o dano dele e o crítico em 10%. Então quanto mais inimigos forem morrendo, mais forte ele fica em relação ao ataque. Fica um pouco menos resistente, mas fica mais forte ofensivamente. A próxima mecânica também é bem interessante, é o seguinte. Ele vai ficar vendo quanto dano ele já levou. Quando ele receber um dano que chegue ao máximo HP dele, então não necessariamente, obviamente, ele vai tomar todo esse dano de uma vez, mas ele vai contando, vai deixando no marcador, como se fosse uma barrinha, vai? Então a barrinha vai aumentando. Quando chegar num valor que é igual ao máximo HP dele inicial, ele ganha uma camada de sede de sangue. A gente já viu que ele também ganha com a skill, né? Cada camada vai aumentar o dano, cada camada vai aumentar o ataque dele em 0,6%. E ele pode ter um máximo de 250 camadas. Beleza, então vamos fazer uma conta rápida aqui. Se fosse 0,5, seria 250 dividido por 2, né? Então seria 125. Mas como é 0,6, rapidinho aqui, mais 1%, 150%. Beleza? Então ele pode
aumentar o ataque dele até no máximo 150%, que é bastante forte. Mas não é tão fácil de conseguir as 250 camadas, né? Beleza. Além disso, ele vai ganhar 20% de HP Lock. Você não estava contente com quanto resistente ele era, com todos aqueles mecanismos de damage cap, de resistência. Ele ainda tem essa mecânica que não pode baixar o HP dele de 20%. E cada vez que for baixar de 20%, ele vai restaurar 80% do HP e 200 de rage. Só que, obviamente, isso só pode ser ativado 2 vezes, ganhando uma vez extra para cada 40 camadas de sede de sangue, até no máximo 5 vezes depois de reviver. Então aqui já deu um spoiler que ele, além de tudo, revive. Então ficou claro? Ele não deixa baixar a vida dele para menos de 20%. Cada vez que tentarem, vai aumentar 80%, ele vai ganhar 2 de rage. Só que isso só pode ocorrer 2 vezes. Cada vez que ele acumular 40 camadas de sede de sangue, que vai já aumentar o ataque dele e tudo mais, ele ganha mais uma vez extra. Só que ele pode acumular no máximo 5 vezes, mas já é bastante, depois de reviver. Tá bom. Aí diz que toda vez que um aliado causar dano, ele vai recuperar 20% daquele dano em HP. Ele também tem 20% de, cada vez que isso acontece, né, de limpar um efeito negativo dele próprio. E cada vez que reduzir o rage dele, ele automaticamente recupera 200 de rage. É por isso que eu falo muitas vezes aí, quando eu leio skills, tanto skills de suporte quanto skills de personagens normais mesmo, que diminuem 200 ou 250 de rage do personagem. Eu falo, não adianta muito contra alguns personagens, contra muitos na verdade, quando o valor de diminuição é baixo. Porque, por exemplo, ele é um ótimo exemplo disso que eu expliquei, que eu sempre explico. Diminui menos 200 ou menos de 200, ele recupera. Então não adiantou nada. E se reduzir, por exemplo, 250, também assim, não vai ser os 250, tá? Então, por isso que vocês têm que ter sempre em mente. Claro que funciona contra muitos personagens, mas contra outros tantos não vai funcionar tão bem. Eu quis fazer esse adendo porque tem muita gente começando o jogo agora, né? Ou recentemente. Até agora, a gente falou mais sobre ele próprio com essa passiva. O que a passiva faz ele se tornar um personagem bastante resistente, como a gente viu, existe a morte, a resistência super alta, damage cap e tudo mais, e também como ele aumenta o ataque dele. Maravilha. Agora a gente vai falar de uma mecânica muito importante que só ocorre se ele não estiver na linha da frente. Então, por favor, não coloque ele na linha da frente. Vamos lá, o que faz isso daí? Chama caçada sedenta, vamos traduzir assim. Quando ele entra em campo, ele ativa já direto essa caçada sedenta. E com isso ativado, no começo do turno aliado, ele vai aplicar um debuff chamado Hunted, ou caçado, para um inimigo da linha de trás, ou da linha da frente se não tiver mais inimigos na linha de trás. Ele vai dar preferência para o inimigo da linha de trás que tiver menor defesa. E vai fazer com que o próximo ult e skill, incluindo de perseguição e counters, tratem esse alvo como o alvo principal. Então ele vai marcar um inimigo da linha de trás com menor defesa. Se não tiver na linha de trás, vai pegar um na linha da frente. E vai, cara, focar os ataques nesse personagem. E o que é legal é o seguinte, que cada vez que esse personagem ativar qualquer coisa que resiste à morte ou até bloqueio de HP, ele vai restaurar 35% de HP e 150 de rage para todos os aliados, até 5 vezes por turno. Então essa mecânica é uma das mais legais e mais fortes e que faz mais valer a pena pensar em colocar esse personagem no time. Cara, é basicamente um curador, porque tá toda hora, vocês sabem muito bem, personagens resistindo à morte. Então ele cura 35% do HP e dá rage pra galera continuar lutando, irmão.
Isso 5 vezes por turno. Muito, muito bom. Mas além disso, atacando um alvo que tiver com essa marca de caçado, vai aplicar Hunt Mark, que é uma marca de caçador mesmo. Que é basicamente um dot, galera. É um sangramento. Que vai ocorrer por 2 turnos e vai causar 3% do máximo HP em dano, basicamente. O dano equivalente a 3% do máximo HP. Pode acumular as camadas. Não é grande coisa, mas já é um dotzinho a mais. E cada vez que um inimigo ativar essa imunidade à morte ou então bloqueio de HP, ele vai ganhar uma camada dessa caçada sedenta, podendo ter máximo de 100 camadas. Cada camada permanentemente vai aumentar o que eles chamam de Damage Amp, ou amplificador de dano. É a primeira vez que eu vejo esse status, esse atributo num personagem. Diz que multiplicativamente aumenta o dano final dele em 0,6 e o crítico, a chance de critar em 1%. Então, amplificador de dano, galera, ele é o primeiro personagem que vem com esse atributo. O meu entendimento, pelo que eles colocam aqui, é o seguinte: depois de todo o cálculo do dano, ele vai aumentar esse dano em 0,6. Então, o valor é baixo porque ele inflige em cima de tudo que já foi calculado. Parece bastante forte, vamos ver na prática. E aumentar o crit rate dele em 1% permanentemente é meh, né? O bom é que ele pode segurar 100 camadas desse negócio aí, cara. Então, vai aumentar em 60% esse dano final e vai aumentar em 100% o crítico. É impressionante. Claro que provavelmente ele não chegue nas 100 camadas, porque ele só ganha quando o personagem tiver Fake Death, né, que ativar essa imunidade à morte, ou fazer bloqueio de HP. É possível que chegue, mas é difícil. De qualquer forma, mesmo que não chegue metade disso, já é bem forte. E se não bastasse, como eu já tinha dado o spoiler, a própria skill dá o spoiler, ele pode reviver uma vez, restaurando todo o HP e Rage, herdando todas as camadas de sede de sangue e também as camadas dessa caçada sedenta, além de 35% de resistência e resistência a dano, isso por 2 turnos, não podendo ser dissipado. E por fim, como eu já tinha falado também quando eu falei dos grupos que ele pertence, ele é um redutor, que faz com que, quando ele entrar em campo, ele reduza o ataque dos inimigos, isso por toda a batalha, e também a resistência deles em 30%, isso só por 3 turnos. Com relação a quanto ele diminui de ataque, ele vai começar reduzindo 35% do ataque de todos os inimigos. E é isso aí, galera. Essa foi minha análise do T-Rex, do King of Dinosaurs. Tem uma skill bem simples, uma das mais simples que eu já vi. O ult, quando começa sem arma, sem nada, é imprestável quase, mas depois melhora bastante com a arma e principalmente com as max, assim como ocorre com o máxima, que eu trouxe análise recentemente aí no canal. Ficou claro que o que faz esse personagem viável é a passiva, por mecânicas bastante únicas que ele tem, tanto de resistência quanto de auxílio ao time, mas também o fato dele poder ultar muitas vezes. Eu tô seriamente considerando pegar esse personagem para trazer para vocês em ação. Não acho que muita gente vai pegar próximo do Natal ainda, mas principalmente porque eu acho que finalmente o pessoal dos desenvolvedores do KOF e tal trouxeram um personagem fora do padrão, cara. Não só com mecânicas únicas, com um atributo diferente e fora do convencional, sem ser mais um Terry, ou mais um Kyo, ou mais uma Athena, ou Kula, enfim, já deu desses personagens. Uma Leona, cara, a gente vai conseguir fazer time desses personagens de 6 Kula. Então, de novo, por tudo isso, por eles pararem de ter sido preguiçosos, os devs, eu tô pensando em pegar esse personagem também para trazer para vocês. Então eu vou tentar, mas diz aí você vai tentar pegar? Dá para você pegar sem comprometer o evento de Natal? Pensa nisso.
E deixa aí nos comentários, compartilha com os amigos, com os grupos e tudo mais. Vamos fazer esse vídeo bombar. Não esquece de deixar o like se curtiu, de conferir nossa loja na Amazon com produtos inclusive de King of Fighters. Mas não só, tem de Naruto, tem de Jujutsu Kaisen, Overlord, jogo de RPG, acessório para PC. Dá uma conferida aí, o link está na descrição. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.